Vamos nos colocar de pé, abrir em Romanos 12, 2. Nós estamos na 9ª pregação, da série Mulheres da Bíblia. E hoje nós não vamos falar de uma mulher específica, mas de mulheres anônimas, que Deus não colocou o nome delas na Bíblia. E a gente vai usar como versículo-chave Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Podem se sentar. Então, esse versículo, ele dá várias instruções para a gente e ensina várias coisas. Primeiro, a gente não tem que copiar o comportamento do mundo. Então, é o que a nossa mãe falava, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos todo mundo. Então, não dá para copiar o comportamento das pessoas do mundo. Então, aquilo que é natural, que é normal, que é aceitável no mundo, se não tiver de acordo com a Bíblia, para nós não pode ser aceitável. E esse é e não é fácil fazer isso. Esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus, o povo crucificou Cristo. Fazia parte do plano? Fazia, mas eles não sabiam que eles estavam fazendo parte do plano. Eles acharam que Cristo tinha que ser condenado mesmo. Então, não é porque todo mundo está falando que é certo. Aonde é o nosso farol? Aqui. Se a Bíblia falar que é certo, é certo. Se a Bíblia falar que é errado, é errado. Amém? Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, tem que haver uma mudança no modo de pensar, mas a gente tem que o quê? Deixar Deus nos transformar. Porque senão a gente vai passar a vida inteira na igreja e nada vai acontecer. Porque é a gente que permite a transformação. O Senhor não vai meter o pé na porta e falar, não, eu vejo pessoas com alguns comportamentos e aí outras orando e falam assim, não, mas eu creio que Deus vai transformar ela. Só que você conversa com a pessoa, ela não quer ser transformada. Deus vai transformar? Não, não é por falta de poder de Deus. É porque Deus não vai transformar você se você não permitir. Ah, eu queria ser transformado, mas eu não quero mudar nada. Não, você não quer. Então a gente precisa permitir a transformação. Eu passei uma vida inteira na igreja. Se você pegar a minha vida espiritual de 6 anos para cá, é outra pessoa. E eu nasci na igreja. Então estar na igreja não quer dizer que você vai ser transformado. Estar na igreja é uma das ordenanças que o Senhor manda para a gente fazer. Mas não é isso que vai fazer a transformação. O que vai fazer a transformação na nossa vida é Cristo em nós. E quando nós temos Cristo em nós, a gente obedece. Aí a gente vai para a igreja, aí a gente não soca o irmão, aí obedece. Mas é Cristo em nós. A igreja não transforma ninguém. Muita gente fala, eu não vou na igreja, porque é muita hipocrisia, o povo lá é uma coisa no púlpito e uma coisa fora. Irmãos, você consegue ser uma coisa em todo lugar? Minha filha falou que eu tinha que ser com o povo da igreja igual eu sou com ela em casa, vocês não vão ficar. Se eu fizer isso, vocês não vão ficar. Porque eu não posso ser com vocês igual eu sou com a Luísa. Eu sou mãe da Luísa, eu tenho responsabilidade com a Luísa. Sou eu que estou forjando a Luísa. Vocês não, já chegaram meio que pronto. Às vezes um pronto, mais ou menos, mas meio que pronto. Um pronto ficando pronto. Sabe aquele bolo? Tá pronto, você fura, ele fala, não tá ainda, volta pro forninho. A gente tá meio assim. Então, não dá para ser igual. Hipócrita é uma coisa. Duas caras é outra coisa. E saber o ambiente que você está, como você tem que falar, como você tem que comunicar, é outra totalmente diferente. Só que a gente fala isso como muleta para não estar na igreja, né? Porque no trabalho tem hipocrisia também. Não sei no ambiente que vocês vivem, mas no ambiente que eu vivo tem. Não é todo mundo que gosta de mim, mas as pessoas não falam, até porque eu sou do RH. Não dá para falar, eu não gosto de você, eu sou do RH. Então, a pessoa finge que gosta. E tá tudo bem. Mas eu não peço a conta. Eu vou pedir porque eu descobri, não gosta de mim, vou sair. A gente faz isso? Não. As pessoas mentem pra gente, a gente não convive mais com elas? Se der,
ótimo. Mas na maioria das vezes, você só olha e fala, aquela pessoa não é confiável. Mas quando se trata da igreja, tem que estar todo mundo perfeito. A obrigação de estar perfeito é individual. Eu, se vier aqui falar uma coisa para vocês e não viver o que eu estou falando, Deus vai cobrar da minha vida. Eu subi no púlpito falando uma coisa e estou fazendo outra. Mas vocês não vão deixar de ser abençoados por causa do meu pecado, por causa da minha hipocrisia. E isso precisa estar claro. Na igreja, a gente tem que estar olhando para Cristo. O irmão caiu, levanta aqui, irmão. Vamos andar aqui com Cristo. Ó, o outro caiu também. Nossa, o pastor caiu, o presbítero caiu, o louvor caiu. Vamos olhar para Cristo. Agora, se ficar olhando para os irmãos, a hora que ele cair, você cai também. E nós temos visto isso. A gente descobre coisas terríveis de pessoas que estão na liderança e brigamos com Deus. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser transformado. A gente tem que falar, uma pena. Porque a palavra é pesada para quem traz o escândalo para a igreja. Ai daquele por quem vier o escândalo. Então você não precisa se preocupar. Ele será punido. Não por nós, por Deus. E a conta com Deus é alta. Então a gente precisa ser transformado e mudar a nossa mente. O versículo fala, mude a nossa mente. Se não mudar a mente, não muda o comportamento. Enquanto você não achar necessário mudar a forma que você pensa, que você entender que aquilo é errado ou que outra coisa é certa, você não consegue mudar o seu comportamento. Quem me conhece aqui sabe que eu trabalho com perfil comportamental. No caso aqui da igreja, temperamento. Qual é o problema do colérico? Porque ele tem orgulho de fazer as coisas erradas que ele faz. Ele fica orgulhoso. Você brigou? Sim. Meu filho é colérico. Ele briga e ele ganha e ele vem. Você brigou, Theo? Briguei. Ganhei. Falo, não, Theo. Faz cara de triste. Não é para você estar alegre. Então, a gente precisa entender. Se eu não fizer ele entender que ele está tendo uma postura errada, ele vai parar de brigar? Não vai. Se você, no jeito que você age, não entender que está errado, você vai parar, vai mudar o seu comportamento? Não vai, porque a sua mente vai te jogar para esse caminho. Quando a gente se converte, a gente entra num choque, né? Tudo que a gente achava que era certo, correto e maravilhoso, a gente lê na Bíblia e está tudo errado. Você fala, gente, eu andei de costa até agora. Todo novo convertido passa por isso. Estava conversando com um deles esse dia, eu falei, suas convicções estão sendo mudadas. Ele, todas. Total. E é assim, glória a Deus. E está sendo transformado, porque à medida que ele lê a palavra e a palavra confronta, aí a gente fala, não estava tão legal assim. Eu estava me achando ótimo, mas não estou tão bem assim. Então a gente precisa mudar a nossa mente. Para quem não assistiu às outras pregações das mulheres, está no YouTube da igreja. É só você ir lá. Hoje eu não vou falar de nenhuma mulher específica, mas eu peguei algumas mulheres da Bíblia que Deus não cita o nome. Eu não sei se Deus pensou assim, igual eu vou falar para vocês, mas de acordo com as vozes da minha cabeça, eu penso assim. Quando eu vejo Débora, Ruth, Sara, eu entendo que é um propósito específico. E quem tem um chamado aproximado, por exemplo, de liderança, vai se identificar com Débora. Mas quem não tem, não vai ser a preferida. Porque não está muito aderente ao propósito que a pessoa tem. Mas quando eu vejo uma história de uma mulher que não tem nome, eu falo, isso aqui qualquer um pode cair. Independente do propósito que Deus tenha para a vida dessa pessoa, isso aqui pode acontecer com qualquer uma. Seja mulher ou homem, tá, gente? Aqui eu peguei mulheres, mas serve para os homens também. Então, a primeira que eu quero citar é a mulher encurvada. A gente não vai ler, tá? Todos os textos. Só vou dar umas pinceladas. A mulher encurvada, a palavra diz em Lucas 13, 10, 17, que ela vivia presa por um espírito de enfermidade há 18 anos. Então ela andava encurvada, mas ela não tinha nada físico. Era um espírito de enfermidade. Quantas vezes a gente não fica encurvado por uma opressão, por um espírito que a gente sente as coisas, vai no médico, não acha nada. Os médicos quase encaminham você para o psiquiatra. E a gente sente aquilo, é inegável. Quantas vezes a gente não está no papel dessa mulher encurvada?
que não percebe, por falta de discernimento ou pela correria do dia a dia, que é um espírito que está fazendo isso na nossa vida. Nós precisamos estar atentos àquilo que acontece com a gente. Teve um dia aqui que eu fui orar por uma pessoa, ela estava com dor de estômago. Aí eu fiquei com dor de estômago. Aí a outra estava com a cabeça explodindo. Eu fiquei com a cabeça explodindo. No final, eu falei, gente, ora por mim que eu tô com tudo. Eu tô com o estômago da outra, a cabeça do outro, tudo. Eu estava até com a tristeza, falei, estava tão alegrinha, agora eu tô triste. Por quê? Porque você vai pegando e você tem que estar ligado e entender que é espiritual, porque às vezes não tem motivo. E a gente fica, o que será que eu comi? Nossa, que foi o suco. Nossa, acho que. E às vezes é espiritual. Só que a gente precisa ter discernimento para saber como é que age. Se é algo físico, a gente tem que procurar um médico. Mas se é espiritual, a gente tem que repreender. Porque senão a gente vai ficar igual essa mulher encurvada por 18 anos, sem ter nada e sentindo tudo. Um paralelo com ela é a Ana. Ambas viviam sob o peso da aflição e foram libertas pelo Senhor para adorar livremente. Tem angústia que a gente passa na nossa vida que a gente não consegue nem adorar. Que a gente só tem vontade de chorar. Mas o Senhor é Deus para libertar. Para que vocês tenham plenitude na adoração a Deus. Então, se no momento de adorar você fala, Deus, eu não estou sentindo nada. Eu acho que o Senhor nem lembra do meu nome. Fala, Deus, eu quero te sentir. O que tem em mim que está me impedindo de sentir? Porque às vezes não é nada físico. Às vezes é espiritual, como essa mulher encurvada. Outra mulher que a palavra citou, a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que tinha. Está em Marcos 5, 25, 34, tá? Ela gastou tudo o que ela tinha e sofria uma exclusão social e religiosa. Na época dessa mulher, ela era impura. Então, as pessoas não podiam se aproximar dela e ela não podia ser tocada. Então, ela vivia à margem. Pensa hoje que a gente está na era da inclusão, que a gente não pode falar nada de errado para ninguém. Uma pessoa ser excluída. Ela estava à margem. E é muito difícil, porque o ser humano foi feito para fazer parte. A gente cresce achando que a gente não quer contato com ninguém e quer trabalhar sozinho. Eu falo pro pessoal do TI, eu não gosto de gente, então eu vou trabalhar com TI. Chega lá, eles têm que trabalhar com TI e com gente. É a maior frustração da vida deles. Só falta escorrer uma lágrima aqui. A gente foi feito para pertencer, para ficar junto. Quimicamente, biologicamente, a gente precisa ficar em grupo. E aí a gente se convence que não. Só que quando a gente é colocado à margem da sociedade, tem uma dor, uma angústia. Já conversaram com pessoas que foram excluídas, rejeitadas por família? A pior dor de alma que tem é a rejeição. Seja do pai, da mãe, do marido, da esposa. É a pior. Porque gera uma ferida na alma da pessoa. E aí, um monte de outra coisa. Sabe quando você está com aquela ferida? E tudo você topa lá? Você vai deixar cair um negócio, cair em cima da ferida. Você vai andar, você topa a ferida. Tudo que você vai fazer, pega na ferida. É isso. As nossas feridas da alma são assim. Então, a gente tem que orar a Deus e buscar a cura. Mas tem que querer. Porque se você ficar na posição, não, mas eu fui injustiçado mesmo, não, mas eu sou vítima mesmo, não, mas não, você nunca será curado. Porque o Senhor não vai invadir você para te transformar. Você tem que querer. Você tem que falar, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não quero mais ficar essa pessoa que magoa com tudo. Eu não quero mais não conseguir andar, não conseguir terminar as coisas que eu começo. Você tem que colocar nos pés do Senhor. Eu já fiz oração. Senhor, me ajuda a querer perdoar. Não era nem para perdoar, era para querer. Porque eu sabia que se eu não quisesse perdoar, eu não ia conseguir. Então eu tive que começar um passo antes. Senhor, eu preciso querer perdoar, mas eu não quero, porque eu estou bem gostando de curtir o ranço. Mas eu preciso querer. Eu estou me alimentando do ranço. Eu preciso querer perdoar e eu não quero.
não foi fácil fazer essa oração. Por quê? Porque eu estava curtindo o ranço. Eu pedi até um tempo para Deus. Falei, 1 semana eu vou curtir o ranço, depois eu oro. Mas aí o Espírito Santo ficou, já passou mais de 1 semana. Eu falei, quando o senhor começou a contar? Porque talvez a gente contou da data errada. O senhor começou da segunda, eu comecei da quinta. Então eu tenho mais dias de ranço. Mas não adianta, a sua vida trava. Não tem o que fazer. Então você tem que falar assim, eu não quero perdoar. Não quero. Ah, por quê? Porque eu não quero. Estou gostando. E aí Deus vai te ajudar. Mas você precisa mudar a mente. Se você continuar, não, eu não vou perdoar porque eu não errei. Não, eu não vou perdoar. O perdão não tem nada a ver com certo e errado. Nada. É abrir mão da mágoa. O certo e errado, Deus é a justiça. Isso aí é outro assunto. Outro assunto. A gente põe tudo na mesma caixa e depois fica confuso. Perdoar é abrir mão da mágoa. Mas ele errou. A justiça está na mão de Deus. Faça um teste. Fala, Deus, o Senhor é minha justiça. O Senhor vai me justificar. Eu vou ficar quieta. Vai vir mais rápido, melhor, e você vai ficar com dó da pessoa, porque eu já fiquei. Falei, Deus, eu estava com ranço, eu queria a paga para ela, mas não precisava ser tanto. Se for por minha causa, não precisa, Deus. Pode aliviar. Porque Deus sabe onde toca, na gente e nos outros. Então a gente precisa querer mudar. Um paralelo com a mulher do fluxo de sangue é Ruth. A Ruth não tinha um fluxo de sangue, mas ela também, quando perdeu o marido, ficou à margem da sociedade, porque a mulher não podia trabalhar, ela não tinha ninguém. As duas ficaram. E ambas tiveram um encontro com Cristo e pertenceram novamente. Aquilo que você está buscando com as suas mãos, é Deus quem vai te entregar. Só que você precisa mudar a sua mente. A mulher do fluxo de sangue foi curada e foi colocada de novo na sociedade. Ruth casou com Boaz, se vocês não sabem, vocês gostam de romance, leiam, tá? Que é uma história lindíssima. Procura no Google, história Ruth, procura lá. Ambas foram colocadas, independente da circunstância. Se elas olhassem para as circunstâncias, elas iam falar, nunca vou pertencer novamente. Não tem jeito para mim acabou. Não tem mais para onde ir, não tem mais o que dar. Não tem mais nada para acontecer. Mas Deus fez uma reviravolta na vida delas. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a nossa circunstância muda. Porque a circunstância é sujeita a Cristo. E não o contrário. Ai, Deus pode fazer. Nossa, mas agora 2 câncer? Um dava. Mas dois é difícil. Esse ainda que não tem... Não. É onde seu câncer? Não, aí dá. Ah, é no fígado. Nossa, pâncreas. Nossa. E aí é difícil. Não é difícil, gente. Pode ser onde que for. A pessoa pode estar tomada. Se Deus quiser, Ele faz. Não tem limite. Não tem circunstância. Ah, mas não dá agora porque já foi desenganado. Por quem? Deus falou que vai recolher, porque daí não adianta. A pessoa pode estar com gripe, ela morre de gripe. Agora, se ela foi desenganada pela medicina e Deus tem vida para essa pessoa, vai viver. Para Deus não tem o elemento surpresa. Ai, falei que era a vida, mas não esperava que fosse pegar. Agora tem um câncer. Ah, vamos mudar o plano. Com Deus não acontece isso. Ele é hoje, ontem e sempre há de ser. Ele sabe, eu falo para as crianças, Deus já está no final do filme. Tem como a gente assistir um filme e não saber o que aconteceu? Você assistiu o filme? Assisti. E qual que foi o final? Não sei, é surpresa. Não, não é. Todo mundo que assistiu o filme vai estar no mesmo lugar, não vai? Com Deus é assim, não tem elemento surpresa para Deus. Então a gente precisa confiar. A outra foi a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. Viu? Deus cura a sogra. Deus cura a sogra. Olha que bênção. Ah, que Deus não existe impossível para Deus. Não existe, Ele cura até sogra. Ela tinha uma febre. E aí, Jesus foi lá, orou e ela começou a servir imediatamente. Um paralelo com ela é Marta. Marta não precisou ser curada. Ela só servia. Mas às vezes nós ficamos doentes servindo. Porque a gente acha que Deus vai olhar a gente por desempenho. Deus não precisa
de nada. Nós precisamos. Deus não precisa da nossa fé para fazer as coisas. Nós precisamos ter fé para que Ele faça. A gente sempre coloca, acho que Deus não fez porque eu não tive fé. Você não está mandando tanto assim não, tá? Você não tem esse poder todo não. Tira um pouco de poder. Outro dia eu tive uma ideia excelente, mas foi muito boa mesmo, até me surpreendi. Falei, nossa, que ideia. Eu falei, Deus, agora, eu achando que eu estava humilde. Deus, agora, preciso saber se o senhor está nessa ideia. Se eu não tiver, eu sei que, apesar de espetacular, vai dar ruim. Aí eu fui orar, pedindo confirmação. Deus falou, pode fazer o que você pensou, porque não foi você que pensou, fui eu que coloquei o pensamento. Eu falei, sabia que era boa demais a ideia. Falei para minha amiga, eu acho que eu faço e aconteço, eu acho que eu só tomo banho, me arrumo e vou. O resto ficou todo para Deus. Eu tinha atribuído 70% das minhas ideias para Deus e o resto para mim, mas eu acho que eu tô com 3, que é a parte de se arrumar e ir, porque o resto não é comigo. A gente se perde servindo. Às vezes o problema não é físico que vai te impedir de servir. No caso de Marta, eram as crenças dela que impediam ela de ter uma vida plena com Jesus. Porque ela colocou Jesus numa caixa. Ela colocou um modelo para servir. E a régua não é igual. O que Deus cobra da minha vida, eu não posso repassar para vocês. Porque essa é a medida para mim. Tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com o meu propósito, com o que Deus fez na minha vida até hoje, com a minha história de vida. Para você, Deus tem uma régua diferente. Não adianta eu vir aqui e falar assim, que Deus me proibiu de fazer isso, porque agora Deus me mandou fazer isso. De repente, Ele não tem isso para você, você não precisa disso. Eu preciso. Então, a gente busca a régua da nossa vida em Cristo. A gente precisa saber quem nós temos que ser em Cristo. E não comparando com o outro. Tem muita gente que fala assim, eu vejo vocês pregando, eu falo, como que eu vou pregar? Vai pregar do seu jeito. Eu não prego igual o Tiago, que não prega igual a minha mãe, que não prega igual a minha tia, que não prega igual o Marcos, que não prega igual... Não prega igual. Que não prega igual o Mir. Às vezes nós não prega igual a nós mesmos, né? A gente não prega igual. Então, Deus vai usar você para se conectar com pessoas do seu jeito. Não tem um padrão. Quem coloca esse padrão é a gente. Tem a palavra. Aqui tem limites. Mas não um padrão. Deus não age por padrão. E a gente fica querendo colocar um padrão. Moisés tentou isso na rocha. Vocês lembram o que aconteceram? Toca na rocha. Bateu na rocha. Pá, saiu água. Quando precisou de água de novo, Deus falou para ele, fala com a rocha. Não era nem para malhar. O que eu faria no lugar de Moisés? Malharia a rocha, vocês perceberam, né? Mas não era para falar. Era só falar. Mas ele tinha pego o padrão. E aí tem que fazer o que Deus mandou e não o padrão. Saiu, mas pagou. Não entrou na terra que era para entrar. Fiquei com dó de Moisés, eu tenho dó dele até hoje. Porque a gente faz isso com Deus. A gente pega um padrão. E Deus não age por padrão. Tem gente que fala assim, você passou por isso? Passei. E aí, como foi? Aí começa a destoar assim, o caminho, eu falo, olha, tá um pouco diferente com você do que foi comigo. Porque Deus tem outro trabalho. Tem coisa que é igual, mas tem coisa que não é. E como saber? Em Deus. Deus tem uma medida. Eu posso beber? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Não tem como falar. Se não for pecado, pergunte para Deus se você estiver inseguro. E veja como é que você fica. Onde eu pulei aqui, gente? Das mulheres. Bom, outras mulheres em situação de pecado ou julgamento. A mulher samaritana. O encontro no poço que resultou no evangelismo de uma cidade inteira. Outra que estava nessa mesma situação. Raabe. Raabe era uma prostituta. Quando Deus mandou espiar a terra, ela acobertou o povo de Deus. E escondeu eles. E aí eles conseguiram ganhar. E elas foram protegidas pelo povo de Israel, porque todo o restante foi morto. Então, ainda que você não seja merecedor, ainda que você não seja digno, porque nós não somos. Nós não somos.
Eu estava falando com uma pessoa nova convertida. Eu não tenho um testemunho de Deus me tirou da lama. Nossa, da onde o buraco, da onde Deus me tirou. Eu não tenho esse testemunho, porque eu nasci na igreja. Mas eu consegui me afundar aqui dentro mesmo. Porque eu não estava afundada em adultério, prostituição, promiscuidade, pornografia, droga. Não estava afundada nisso. Eu estava em arrogância, soberba, autossuficiência. Então não é o lugar que vai fazer você estar mais perto de Deus ou mais distante. É o quanto de Cristo em você. E aí você vai estar no lugar certo. Todos nós precisamos. Ah, mas eu nasci na igreja. Nasceu na igreja, está pecando em alguma outra coisa. Porque todos nós não somos dignos. Todos nós não merecemos. Mas o Senhor não olha para a gente. Nossa, esse aqui tem 10% de pecado, aquele ali tem 15%. Não. Não. Eu estava conversando com a Luísa esses dias que ela tirou uma nota muito boa comparado com a referência dela. Aí eu premiei ela, aí ela ficou sem graça, falou, mãe, mas... Ela ficou de recuperação. Mãe, mas é que essa nota aí, não, o pessoal da minha sala tirou maior. Eu falei, mas eu não estou comparando você com o pessoal da sua sala. Eu estou comparando você com você mesmo. Então eu vou poder pintar o cabelo ainda? Falei, vai. Porque se eu pegar a Luísa e comparar com os da sala dela, realmente ela não pinta o cabelo. Mas se eu pegar ela e comparar com ela melhorou muito. E Deus é assim com a gente. Deus não vai comparar você com o do lado. Ele vai comparar você com você mesmo. Você pode, eu já te dei, eu já te capacitei. Vamos. Ah, mas o outro já fez 10 vezes mais que eu, mas a nossa conversa está aqui. Ó. O outro você deixa para lá que depois eu vejo com ele. Ah, mas aquele ali também não fez nada. O senhor está me cobrando aqui? Eu já andei. Aquele ali está sentado até agora? É problema de Deus o outro. A gente tem que ver a gente. A mulher adúltera é outra que estava nessa situação de pecado e julgamento. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta porque ele queria... O crente, ele serve de exemplo. Ele queria usar Oséias de exemplo. Ele casou com a prostituta. Casou com a prostituta, teve 3 filhos. Ela não se regenerou. Ela foi para a prostituição de novo. Deus falou, agora você vai lá e pega ela. Ele ainda teve que comprar ela de novo. Deus faz isso com a gente. A gente não tem... Eu tinha 10 créditos para pecar, já pequei 9. Se eu pecar agora é inferno. A gente não sabe. Você está achando que você tem 10, você pode ter 3. Tem gente que está achando que tem 10, pode ter 40. Qual que é o problema? A gente não sabe qual é o limite de Deus para nós. E quem tiver coragem o suficiente, pague para ver. Todo mundo fica preocupado com a volta de Cristo. Eu falo sempre isso aqui, porque nós estamos esperando uma volta coletiva. Está longe ainda, porque Apocalipse não se cumpriu inteiro, apesar de estar ali, ó, caminhando com velocidade. Mas se você for dormir e não acordar, voltou para você. Eu quase fui esses dias, graças a Deus que a Rosa obedeceu a Deus. Tava domingo passado, a Rosa saiu daqui e foi orar na minha garganta. E eu tava com dor de garganta. Foi orar. Orou. E a garganta piorando e coceira no ouvido. Nanana. De manhã eu acordei, meu pescoço estava desse tamanho, cheio de bola, e a glote fechando. O ar não vinha, o Thiago não estava em casa, porque eu tinha de alegre, enfiei para dentro da boca, porque eu precisava ter tomado adrenalina. Alguma coisa que eu comi. Se a Rosa não tivesse orado por mim, eu falei, Rosa, ainda bem que você obedeceu, que não tinha ido. Não estava aqui para testemunhar. Ela, foi, Rosa. E aí, se eu tenho conta ainda, sabe aquela uma semana para perdoar que eu pedi para Deus? E se ele me leva? Falo, posso voltar só um minuto? Eu vou voltar só, se o senhor já me chama? A gente não sabe quando que é o prazo. Tem gente que morre com 100 anos, tem gente que não passa dos 5. Qual é o prazo? A gente não sabe. Para minha avó, para o tio Lupércio, para o meu pai, para minha outra avó, Cristo já voltou. Não tem mais o que fazer. Já foi. A gente tem tempo. O que a gente está esperando? O que de tão produtivo e tão bom a gente está fazendo na nossa vida que a gente fica indeciso em tomar
logo coragem e falar, Deus, vai ser o que o Senhor quiser, como diz Romanos aqui. Só se nós formos, vou voltar em Romanos aqui, ó. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não mudar sua cabeça, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica olhando para o passado. Deus tirou a gente do Egito e a gente condena o povo que ficava chorando pela cebola do Egito, mas a gente chora também. Ai, meu tempo de mundo. Nossa, como eu me divertia. Nossa, porque o fulano que ficou lá, o Beltrano que ficou lá, a ciclana que ficou lá, a casa que eu tinha, o carro que eu tinha, o emprego que eu tinha, o que eu tinha, o que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha. E o que você tem hoje? Se Deus tivesse deixado na sua mão o seu passado, onde você estaria agora? Eu não estaria aqui. Eu já sei. Mas a gente não lembra na hora de cobrar Deus e falar para Ele que Ele está devendo, porque a gente tinha realmente um futuro bem promissor na nossa mão. Isso é uma mudança de mente. Se a gente não mudar a nossa mente, a gente não consegue olhar as coisas que Deus está falando e entender o quanto de coisas boas, perfeitas e agradáveis Ele está fazendo para a gente. A gente está sempre reclamando. Sempre reclamando. Ah, porque eu não gosto dessa casa. Aí Deus muda você de casa, porque a outra é menor. Aí não dava tempo. Ah, porque agora é muito pequena. Vamos lá. Ah, porque o carro tem 4 portas, 5 portas, 3 portas, gasta gasolina. Agora ele gasta demais, agora ele gasta de menos. Esse não cabe ninguém, o outro cabe... É o tempo inteiro. E a gente fica pedindo coisas para Deus como se as coisas fossem nos deixar prontos, para daí a gente seguir. Só que a gente se distrai reclamando do que Deus está dando e não fica pronto nunca. E não vai nunca. Quanto tempo mais Deus vai ter que nos esperar para começar a trabalhar através da nossa vida? Nós precisamos abrir mão do passado, da mente, para começar a viver aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Qual é a próxima etapa, Senhor? Para onde eu tenho que ir? Olhe para frente e não para trás. O que ficou para trás, ficou. Acabou. Isso é com relação à culpa, com relação a qualquer coisa. Ah, mas eu pequei muito. A palavra diz, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, se você for muito ruim sem Deus, você vai ser muito melhor com Ele. Porque aonde foi muito ruim, vai ser muito bom. Então, dê glória a Deus que você teve a oportunidade de estar em Cristo agora. Porque Ele vai renovar a sua história, a sua identidade. Se era muito ruim, mas péssimo, que bom. Porque você tem uma chance muito maior agora de ser bom na mão de Deus. Porque vai superabundar a graça. Agora, precisa abrir mão, né, do passado. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela derramou perfume e lágrimas nos pés de Jesus na casa de um fariseu. O paralelo com ela é Maria de Betânia. Ambas expressam adoração e compreensão profunda da identidade de Jesus, apesar das críticas externas. Não é a sua vida na igreja ou fora que faz a diferença. O que faz a diferença é o quanto de Cristo tem em você. Eu estava conversando... evangelizar jovens, né, e adolescentes, a gente precisa ter um novo vocabulário, né? E aí eu aprendi uma frase que significa, depois que pá, como é que fica? Eu não sei se é comum para todo mundo, mas eu fiquei pensando nela umas 2 semanas. Ele falou, eu falei, ele. É isso, maluco, depois que pá, como é que fica? Eu tentei encaixar ela em vários diálogos, as pessoas falavam para mim, depois que pá, como é que fica a pessoa? Falei, eu estou tentando encaixar. Fui no Google procurar o que exatamente significava isso. Eu já saí dessa fase há um tempo. E eu decidi que não tem tradução melhor para essa fase. Depois que pá, como é que fica? Depois que você tem um encontro com Cristo, não tem mais desculpa. Ah, que na igreja tem hipocrisia. Irmão, desculpa. Você vai chegar diante de Deus, Deus vai ficar olhando para você. Porque não tem, depois que pá, não tem. Tá vendo como não tem como traduzir? Ficou muito melhor, né? Eu tava aqui olhando dicionário. Não, depois que pá, tá ótimo. Não tem como traduzir, essa frase é perfeita. Depois que pá, como fica? Você já entendeu, a compreensão tá dentro de você, já caiu a tua ficha.
decisão. Pá! Agora você decide como é que vai ficar. Quero, não quero. Mas não fica enganando, enrolando. Ai, que eu tô em dúvida. Não, mas que não tô certo ainda. Não, mas que o fulano não veio. Então eu tô esperando ele. Se ele aceita antes de você e você morre, ele vai pro céu e você vai pro inferno. E não adianta chamar ele, não. Vem cá, que eu fiquei aqui no inferno com a sua, que eu tô esperando você. Não adianta, não tem essa. Salvação é individual. E aí, voltando em padrão, eu vou falar de algumas mães e viúvas para a gente encerrar, que é ter fé em tempos de crise. Gente, já falei aqui que Deus não age por padrão. E a gente não consegue entender a Deus. Eu já vi várias pessoas na internet falando, não, que para você entender a Deus e conseguir obedecer, irmão, você está esperando entender a Deus para obedecer? Vai viver no mundo. Vai fazer tudo que você pá, mas você decidiu não. Então você vai. Por quê? Não tem como entender Deus. Não tem. Nós não temos compreensão para entender Deus. Não tem. Vou ler para vocês aqui. Lucas 7, de 11 a 17. Não, é isso. Não é, não. É 1 Reis 17, 8 e 24. Em Lucas está escrito a viúva de Naim. Jesus estava lá e ela estava enterrando o filho. E aí ela chorava muito, Jesus ficou com dó, foi lá e ressuscitou o filho dela. Ressuscitou. Não é mais difícil ressuscitar do que curar do câncer? Mas para Deus é a mesma coisa. Não tem grau de dificuldade para Deus. E aí outra viúva que estava se preparando também para morrer. Eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente lê, um segredo para ler é você colocar na realidade e parar de ler como história. Tenta colocar você na história, que já facilita para entender. Então, o versículo 8 de 1 Reis 17. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. O que Deus falou para o profeta? Vai, eu dei ordem para ela, tá sabendo de tudo. Se eu chego para vocês e falo assim, Lu, pode ir, eu já falei com a viúva. Chegando lá, a Luísa vai. Esperando o quê? Um almoço, um jantar, um café da tarde. Dependendo da hora que vai chegar. O profeta foi. Elias foi para Sarepta. Quando chegou no portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando graveto e perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Por quê? Deus tinha falado, né? Aí ele já começou a pedir. Vai, traz água também. Cafezinho sem açúcar. Pão também, que eu gosto de pão. Fome, fraqueza. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Se é a gente fala assim, tá vendo? Eu falei que não era Deus, era da minha cabeça. Deus falou, eu aqui achando que era Deus. Eu vim até aqui, firmado na minha cabeça, e cheguei para a mulher e falei assim, me dê pão também, traz a água. Deus, o senhor não falou que ia avisar? Tem outra viúva aqui? E Deus fica mudo nessa hora, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas Deus fala, fala, fala. Depois que você comete a loucura, ele fica mudo. E aí você fica achando que você precisa ir no psiquiatra. Ele falou que tinha avisado a viúva. A viúva estava sabendo de alguma coisa? Não. Quem de vocês vai ter coragem de falar, Deus, aquela questão da viúva, o senhor não avisou? Ou o senhor ia avisar, mas naquele dia ela resolveu não fazer a oração da manhã e daí ela não escutou? O que aconteceu? No final, deu tudo certo. Vamos ler aqui. Ela... Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morrermos. Quer dizer, ela tinha um futuro promissor. A gente está se preparando para morrer. Você quer morrer com a gente? Eu penso no coitado do Elias olhando para a cara dela, falando, Deus falou e avisar. Ela não está sabendo de nada. Está se preparando para morrer. Eu ia falar só um minuto. Deus, não é essa. Elias, porém, disse, não tenha medo.
Coitado. Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Pode Deus mandar dar para alguém quando você mesmo não tem? Pelo que é que pode. Deus faz isso nos tempos de hoje também. Eu não sou Elias, mas já tive que dar sem ter. Né? É isso. É raro, mas acontece sempre. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. E aí, deu tudo certo. Felizes para sempre, só que é Bíblia, não Hollywood, então não. Um tempo depois, no 17, o filho dela fica doente. Gente, ela já era viúva, não tinha um marido para trazer sustento para casa. Ela tinha um filho homem. Isso era sorte naquela época. Aí ele fica doente. Foi piorando e morreu. Disse ela a Elias, homem de Deus, o que você me fez? Veio para me lembrar dos meus pecados e matar meu filho? Quer dizer, ele chegou para comer a última comida e ainda o filho morre. Ela estava amando Deus nesse momento. E o Elias mais ainda. Eu acho que ela ia pegar os grafetes e enfiar na garganta dele. O Elias, eu imagino o desespero, gente, porque quando eu oro por alguém e eu sei que a pessoa está esperando uma resposta e na minha cabeça só fica um eco, e a pessoa fica assim, ó. E eu fico, Deus, fala alguma coisa. Deus, só a pessoa olhando. E a pessoa fica, Deus não falou nada? Eu falo, Deus, eu oro de novo. Aí eu fico, não. Pessoa, murcha. A gente já fica sem graça. Você imagina você chegar lá, comer a comida da mulher e o filho dela ainda morrer. Ele vai falar, Deus, vai achar que eu estou com Satanás, não com o Senhor. Porque a gente tem uns critérios para identificar se a pessoa é de Deus, se não é, se está em nome de Deus, se não está. E Deus não usa, ele simplesmente ignora esses critérios. E faz do jeito dele. Olha os amigos de Jó. Não, você pecou. Fala logo aí que você pecou. Alguma coisa você fez. Pensa em alguma coisa que você pecou. Porque sua vida está uma desgraceira. Você pecou. Certeza. Quem de nós não falaria isso? Quando a gente vê um crente passando por dificuldade, fala assim, alguma coisa fez. Não dá nada certo na vida dessa pessoa. Desobediência ou pecado. Certeza. Às vezes Deus só está trabalhando. Eu já falei para vocês, vai ser uma fase difícil na vida, que eu mesmo estava achando... Eu estava fazendo comigo igual os amigos de Jó, comigo mesma. Aí eu falei, Deus, eu não aguento mais. Deus falou, aguenta sim, porque fui eu que te fiz. Eu queria deitar aqui no chão da igreja, chorar e dar com a minha cabeça no chão até eu desmaiar. Aí eu achei que Deus ia ficar com dó de mim. Ele falou, pode chorar, não vou tirar você dessa situação. Você precisa passar por isso. Aí eu estava igual o Jó, praguejando o dia que eu nasci. Por que eu nasci? Por que eu nasci, Deus? Para passar por isso aqui. Se Deus tiver que trabalhar na sua vida, não vai tirar você da aflição. Ah, então eu não vou servir. Fica à vontade. Deus não fica menos. Não é Ele que precisa da gente. Somos nós que precisamos. Mas se não mudar a mente, não vai perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Elias, porém, respondeu, dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino, que eles não podiam tocar no morto. Elias, acho que não estava nem botando isso na conta. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor, Senhor, meu Deus, por que trouxeste essa desgraça, essa viúva, que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Imagina se ele fala, Senhor, ressuscita em nome de Jesus. Mas que eu orei, tô rouca. Vamos, aumenta o volume. Vamos de novo. Você tem que crer e ficar ali até acontecer.
Ou até Deus fala para você que não. Acontece que a gente imagina que vai acontecer de um jeito. Não acontece, a gente faz o quê? Deus não estava no negócio. Falou, mas eu acho que ele mudou de ideia. Que não foi, não aconteceu, não era para ser. Não ouvi certo, era da minha cabeça. Profeta não era de Deus. Aí o crente sabe que não pode julgar o profeta, só a profecia. Fala assim, não, Deus usa ele, mas comigo não usou, não. Comigo era ele mesmo. E o coitado do profeta fica suando aqui, Deus. O senhor que mandou falar lá, aconteceu tudo ao contrário do que nós entregamos. Eu, se sou você, para entender a cabeça de um profeta, julga o profeta. Começa a falar, lá, não é de Deus não. Sabe o que Deus vai fazer com você? Vai fazer igual comigo. Vai ser profeta. Falei, eu não gosto de profeta, aqueles não acertam. Não usa profeta para falar comigo, Deus. Porque isso, porque aquilo, eles deviam fazer assim, 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 assado. Aí acho que Deus falou, ela sabe tanto, né? Vamos botar ela de profeta. Agora eu falo, Deus, coitado dos profetas, Deus tem misericórdia. O senhor dá uns recados esquisitos, que sai de um lugar e vai para outro lugar nenhum. E, gente, eu sou péssima de desenho. Quando Deus manda, desenha para a pessoa. Eu falo, Deus, eu não sei desenhar. Eu parei na fase de fazer a casinha com o palitinho. Como desenha? Falei para a pessoa, eu não estou entendendo nada, mas eu vou desenhar o que Deus me mostrou. Desenhei. A pessoa falou, glória a Deus. Falei, você entendeu? Tudo? Falei, então fica com o desenho que eu não entendi nada. Só para você. Nada, não entendi nada. Uns recados esquisitos que vai de um lugar para lugar nenhum, que você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Você não sabe se ela vai ganhar um carro ou se ela está endividada. Por quê? Porque eu julgava os profetas, eu achava que eles não sabiam dar o recado direito. Só quem Deus manda dar recado para os outros que sabe o conflito que a gente vive. E o medo de falar um negócio para a pessoa e não ser de Deus. Aí a gente fica, confirma através do fulano. Pega o ciclano. Se o ciclano levantar o pé, aí ele levanta o pé e fala assim, mas e agora? Era o pé direito ou esquerdo? Não, Deus, de novo. Se ele levantar o pé direito com a mão esquerda, aí vai. Aí você fica assim. É assim que a gente faz. Se o fulano falar a palavra tal, eu entrego. É assim. Por quê? Porque Deus não fala com voz diferente. Eu já perguntei várias vezes. Deus, se o senhor falasse com a voz, por exemplo, do Cid Moreira na minha cabeça, seria bem mais fácil. Porque daí eu ia falar, é Deus falando. Mas não fala, ele usa a voz do pensamento. E aí você fica em dúvida. E ainda vai guiar a pessoa em dúvida. Eu fiquei com dó de Elias. Mas Deus honrou ele. Por quê? Porque ele confiou. Então, ainda, se Deus falou, ele vai cumprir. Ainda que toda circunstância tenha mudado. Mas tá dando tudo errado. Tá indo tudo para trás. Deus falou vitória, eu acabei de perder. Vamos pensar, gente. Cristo iria ser vitorioso. Falou para os discípulos. O que aconteceu com ele? Morreu. Eu acho que os discípulos voltaram e falaram, Deus, é que vitória para nós é quando a pessoa vive. Ela triunfa. Quando ela morre, a gente entende que a pessoa perdeu. Não que ela ganhou. Ah, Cristo ganhou. O que aconteceu? Morreu. Nós estamos enterrando ele. E a gente fala, nossa, negaram Jesus. Você está andando em meia loucura. Fazendo um monte de coisa que você não entende. Confiando que aquela pessoa ali vai vencer e vai libertar o povo. A pessoa é presa, não reage, morre. E o problema estava com os discípulos que negaram? A gente estava. Mas a gente tem esse mesmo problema. A gente tem o mesmo problema. Então, se Deus falou vitória, você está perdendo tudo? Não vai ser do jeito que a gente pensa aqui na Terra, mas vai acontecer a vitória. De algum jeito vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou e ele não muda. Quando eu marquei o casamento, o pastor Lenilton falou, quantos filhos você quer ter, Tiago? Ele falou, 4. Ele não pagava mensalidade da escola, por isso que ele falava isso. 4. E você? Eu falei, 2. Ele falou, nem para um, nem para outro, são 3. Engravidei da Luísa, tive a Luísa e fiquei estéril. Falei, Deus mudou, né? Deus mudou de ideia. Aí engravidei do Theo estéril. Falei, não mudou. Tiago tá vasectomizado. Vamos ter outro milagre, né? Por quê? Deus não muda. E ainda falei e eu surtei. Vocês pensam que eu fiquei preparada quando eu engravidei do Theo? Não, surtei. Eu demorei 7 meses para eu me acostumar com a ideia.
Aí Deus falou assim pra mim, por que você tá aí em colapso? Eu avisei que eu ia mandar filho. Eu falei, mas eu fiquei estéril no meio do caminho. E o que isso importa pra Deus? Nada. Se escreverem a minha história na Bíblia, vão falar, ai, que burra essa menina. Dá 0 pra ela. Que é o que a gente faz com o povo de Israel. Mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Deus deu todas as dicas pra eles e eles erraram em todas as dicas. A viúva pobre, Marcos 12, 41, 44. Ela deu 2 moedinhas no templo. Tudo o que ela tinha. A outra foi a viúva do azeite. Vocês perceberam que Deus tem um apreço por viúva? Perceberam? Tem umas 50 viúvas aqui na Bíblia. 2 Reis 4. Ambas entregaram o pouco que possuíam sob a direção de Deus, provando que a medida do céu não é quantidade, mas entrega. Ai, Deus, mas eu vou ajudar sorrindo. O outro sobe, prega, canta, faz... Essa é a medida do outro. Para você, Deus mandou sorrir? Sorria. Para você, Deus mandou cortar o jardim? Eu fui tentar cortar o jardim no lugar dos meninos, não andei 2 semanas. E ainda ficou mal feito. Cada um tem uma porção. Às vezes o seu ministério não vai ser aqui dentro. Mas Deus te usa lá fora para trazer gente para dentro da igreja. Deus vai usar você na sua vizinhança. Deus vai usar você no seu trabalho. Agora, você é uma pessoa gostável? Ou é aquela pessoa repelente, que você entra no lugar e fica sozinho sempre? Nossa, eu fui no shopping, estava lotado. Nossa, eu fui e não tinha ninguém. Sim, porque as pessoas veem você chegando, sai todo mundo. Quem é você? E não adianta você não ser uma pessoa que as pessoas queiram ficar perto. Por quê? Porque ninguém vai parar do seu lado para falar nada. Porque você é chato, é ranzinza, é grosso, não vai querer. Ah, eu não tenho talento com pessoas, mas eu faço aqui, dá 3 palitos e um clipe e eu faço um carro. A habilidade, use em favor do reino. O que é que você tem de habilidade para colocar em favor de Deus? Não precisa ficar procurando na Bíblia. O que é que você tem habilidade? As meninas aqui cozinham, entre elas e eu. Vocês vão querer comer o quê? O delas. Já dei a receita no meu brigadeiro de abacate. Ninguém quis. Eu estava numa época saudável, e daí eu substituí o leite condensado por abacate, o chocolate. No fim, eu substituí o brigadeiro inteiro por um negócio que ficou horrível e ninguém comeu. É melhor confiar nas meninas aqui que cozinha, entendeu? A gente tem que saber. Eu vou ajudar elas aqui para fazer os teatros. Eu grampeei uma cortina de TNT, elas foram lá e refizeram inteira. Porque ficou ruim. Aí elas já olham, elas nem me chamam para trabalho manual. Porque elas sabem que vai ser trabalho dobrado, vai ter que refazer. Elas falam, não, a Vânia deixou amassar o papel, gente. Eu não tinha nada para fazer, a Vânia olhou para minha cara, ficou com dó. Aí tinha o papel pedra, ela falou, amassa. E eu vi que ela desamassou e amassou tudo de novo. Aí eu cheguei do lado dela e falei, nem amassar o papel não ficou bom. Ai, não é isso, não, é que ficou um pouquinho grande. E aí eu tô dando uma ajeitadinha. Eu falei, gente, nossa, eu não servi para amassar papel pedra. É isso. Elas são muito delicadas, mas... é isso. Mulheres que aceitaram o novo destino traçado por Deus. E aqui eu não estou falando só de mulheres, tá? Vou citar as mulheres, mas é para todos, para a gente encerrar. A mulher de Ló, Gênesis 19, 23. Tem uma musiquinha que fala, só porque olhou para trás virou uma estátua de sal. Não foi a virada para trás, é que o coração dela estava em Sodoma. Se o seu coração estiver para trás, você vai ficar cativo disso, do seu passado. E não vai viver o novo, como a mulher de Ló não viveu. Você vai ficar uma estátua no seu passado. A estátua, ela atravessa gerações. Mas ela fica presa lá onde ela foi feita. Ah, essa estátua foi feita em 1500 antes de Cristo. Quando que ela foi feita? 1500. Tá vivendo hoje, mas tá presa no 1500.
Você vai virar uma estátua se você não abrir mão do seu passado. Acredite, você não faria um trabalho melhor que Deus na sua vida. Não faria. A escrava de Naamã também foi tirada, igual a mulher de Ló, de um ambiente que era a terra dela, que ela gostava de ficar. Mas ela aceitou um novo destino. Ela falou que foi ser escrava de Naamã. E ao invés dela falar, eu não vou ajudar, ele que morra. Me roubou da minha parentela, da minha mãe, me tirou de lá. Ela falou, não, eu tenho um profeta. E através da vida dela, Naamã foi curado pelo profeta. E o povo de Deus foi abençoado. E ela também. É a mesma situação, com ações diferentes. Orfa e Ruth. A mesma situação, as duas viúvas. Uma falou, não, eu já tenho teu Deus, é meu Deus, eu vou com você. A outra falou, vou voltar para os meus deuses mesmo. Vou buscar a solução que eu usava no passado. Ah, eu estou deprimida, eu vou enfiar a cara no álcool. Ah, eu estou deprimida. Ah, eu vou para o mundo. Ah, eu, no meu caso, é trabalho. Ah, estou deprimida, então eu vou enfiar a cara no trabalho. Isso era a sua estratégia do passado. Deixa ficar lá, senão você vai virar estátua junto com a sua estratégia. Nós precisamos aceitar o novo destino que Deus tem para as nossas vidas. Porque senão a gente não vai ser feliz. A gente não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Jesus conversou com Marta, ele disse, se você crê, você vai ver o Lázaro ser ressuscitado. Ele ia deixar de ressuscitar Lázaro? Não. Mas ela não ia perceber. Ela ia falar, meu Deus, mas agora tá fedendo. Meu Deus, mas tá cheio de bicho. Meu Deus, mas e agora que a documentação foi toda, a certidão de óbito já saiu? Como que cancela a certidão de óbito? Nossa, e a herança que já foi dividida? Ela não ia perceber. A gente precisa entender que Deus tem um plano melhor do que o nosso para nós. Quando a gente entende isso, eu já falei que na igreja nova vamos mandar fazer um negócio daquilo ali entalhado, que é um eu na cruz. Porque todo problema nosso com Deus é porque a gente quer ser maior que Ele. Não, Deus, eu sei, sua ideia é boa, mas olha essa aqui. Ó, por que o senhor não faz assim? Que tal? Esse é o problema. Quando a gente fala, Deus, se possível faça isso. Aí Deus fala, não, você fala, amém, o senhor sabe. Não tem dor. Agora, tentar pressionar Deus para fazer aquilo que a gente quer, aí a gente começa a sofrer com Deus. Porque você não vai ganhar. A gente não tem força suficiente para ganhar de Deus. Ambas acompanharam seus maridos em chamados improváveis. A esposa de Noé e Sara. Ambas acompanharam seus maridos em chamados improváveis e longas esperas pela promessa divina, apesar do que enxergavam com seus próprios olhos. Nem sempre a promessa de Deus vai dar tudo certo no processo. Deus falou, então vai assim acontecer sem nenhuma dificuldade, inimigo não vai se levantar, não vai acontecer nada de ruim. Isso não é indicativo que tem uma promessa de Deus por aí. Não tem nem histórico na Bíblia disso. Mas é a fé. Deus falou, dependente do que está acontecendo aqui no processo, nós vamos chegar do outro lado. Na promessa de Deus. Deus tem um novo destino para você, mas será necessário se livrar e se despedir de tudo aquilo que esteve com você até agora. Assim como a águia, que quando ela quer alçar voos mais altos, ela se livra de todas as penas, ela raspa o bico, ela tira as unhas, a gente precisa se livrar de tudo que trouxe a gente até aqui. Porque Deus tem coisas novas. E aí a gente vai mais longe. Em Deus e com Ele. Amém? Deus abençoe.